Hoje eu quero compartilhar aqui com você 7 dicas principais, fundamentais aí para que você possa trabalhar em cima da sua carteira a fim de aumentar os seus dividendos e até mesmo dobrar os seus dividendos ao longo do tempo. Então, se você é um investidor que busca por dividendos, que busca melhorar a geração de renda passiva da sua carteira com dividendos, já se inscreve no meu canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Bom, mas vamos lá então. Começando aqui o nosso vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês aí direto a carteira do canal, desempenho das ações para dividendos. Vejam aí que nós temos 2 anos e 3 meses aí da carteira do canal e os dividendos já mais que dobraram de um ano para o outro. Então, basicamente a ideia é a gente ir aumentando isso ao longo do tempo e no futuro, quem sabe, viver desses rendimentos. Mas será que tem algumas estratégias, tem algumas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode trabalhar em cima da carteira a fim de aumentar isso, a fim de adiantar esse processo e receber mais dividendos? Sim, tem. Então vamos lá. A primeira dica que você precisa implementar na sua carteira é, obviamente, buscar por empresas boas pagadoras de dividendos. É claro, geralmente uma boa carteira para dividendos, ela entrega uma média aí de 6 a 7% em dividendos. Isso aí sem considerar a valorização dos ativos. Então, vamos partir desse ponto aqui para a gente começar a implementar as estratégias dentro da nossa carteira. Vamos buscar aqui num primeiro momento por empresas que estão pagando um dividendo médio, tá pessoal? Atenção, dividendo médio acima dessa faixa de 6, 7%. Vamos usar aqui o site Análise de Ações, onde nós podemos fazer uma busca rápida por esse indicador específico. Vamos na busca avançada, a gente coloca 6%, nós temos aqui uma lista de empresas que pagaram nos últimos 12 meses um dividendo acima de 6, 7%. E nós já temos aí um panorama para a gente começar a trabalhar. E obviamente eu preciso dizer para você que nunca, jamais você deve se basear somente no indicador de dividendos para você tomar como base para comprar ou não uma ação, porque o dividendo ele pode não ser recorrente. Então por isso que eu disse que nós temos que buscar por empresas que têm recorrência no pagamento de dividendos. Então com base nesse primeiro filtro, você vai procurar, você vai esmiuçar por as empresas que vêm entregando uma média superior a 6 ou 7%. Seguindo aí esse racional, eu poderia listar aqui umas 5, 6 empresas aqui para vocês que vêm na minha cabeça, né? Como por exemplo, o Banrisul, BB Seguridade, a Taesa, Transmissão Paulista, a Vivo, o Banco do Brasil. Todas essas são empresas que têm recorrência no pagamento de dividendos, pelo menos aí nos últimos 5 anos. É isso que a gente está buscando nesse primeiro momento. Empresas recorrentes no pagamento de dividendos. E a segunda dica para você melhorar, para você aumentar ou até dobrar os seus dividendos, é você construir uma carteira diversificada em setores. E aí só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, eu montei uma tabela aí com 12 ações, são 12 empresas, só como exemplo, tá pessoal? Não é recomendação de carteira de dividendos. Eu peguei as 6 primeiras aí que eu citei e coloquei mais 6, né? Adicionei aí a Itaúsa, a Cyrela, a Vale, a Sanepar, a Qualicorp e a Unipar. Só para que vocês possam ver como os dividendos de uma empresa para outra são diferentes, né? Para vocês entenderem aí o racional. A conclusão é o seguinte, veja que tem empresas que nos últimos 12 meses pagaram dividendos inferiores aos 6, 7% que nós estipulamos no início, tá vendo? Porém, tem empresas que estão pagando ou que pagaram mais que o dobro nos últimos 12 meses. E por isso a importância de você montar uma carteira para dividendos diversificada entre setores. Porque a gente sabe que o mercado ele é cíclico. Às vezes um setor está em alta, outro setor está em baixa e do nada a coisa já se inverte. É natural que em determinados momentos algum setor ele vai performar melhor que o outro. E você, estando com a sua carteira diversificada entre setores, você vai no longo prazo conseguir fazer uma boa média, calibrando aí um bom percentual de dividendos no longo prazo. Então aí como exemplo, ó, nós colocamos 12 ações, aí nós temos setor financeiro, né, com os bancos, nós temos
commodities, nós temos saneamento, nós temos saúde, construção civil, setor elétrico, telecomunicações. Uma carteira composta com poucos ativos, porém diversificada aí dentro de vários setores. E a terceira dica que eu quero compartilhar com você, imaginando que agora você já está com a sua carteira montada, a terceira dica é você se antecipar aos dividendos, mais especificamente você se antecipar à data com. Mas como assim, né? Como é que eu vou saber a data com? As empresas, elas divulgam ao mercado a data que elas vão pagar os dividendos. Então você precisa ficar atento a esses comunicados das empresas que você está investindo. Vamos dar um exemplo aqui da Taesa e você vai entender a lógica da estratégia. A Taesa já comunicou ao mercado que ela quer pagar aí o valor de R$ 2,32 por ação e a data base é o dia 9 de maio, ou seja, está chegando perto. O que você, investidor, pode fazer? Primeiramente você faz a conta aí desse dividendo e vê se é um bom dividendo. Se a gente considerar a cotação na data de hoje, levando em conta esse valor que ela pretende distribuir, dá uma média aí de pouco mais de 5% em dividendos, somente nesse pagamento, tá? Então são 5% aí garantidos em dividendos para você. Aí você faz o seguinte, você olha para a sua carteira e pensa no seguinte, dentro da minha carteira existem outras empresas que vão me pagar mais do que isso em dividendos até a data com da Taesa? Se dentro dessa análise da sua carteira você identificar que não tem outras empresas que vão te pagar um dividendo superior a isso até o próximo mês, onde a Taesa vai te pagar, o que seria o ideal você fazer? É você pegar todo o aporte que você faria no mês seguinte em todas as empresas da sua carteira e direcionar para a Taesa. Será que isso valeria a pena? Pois é uma avaliação que você precisa fazer aí dentro da sua carteira e ver se compensa. Geralmente vale a pena sim, porque você antecipa o seu aporte para uma empresa que já está com o dividendo informado, você concluiu que é um dividendo bom, superior aos outros pagamentos, que muito provavelmente você não vai receber no mês seguinte, e aí você se antecipou e garantiu aqueles 5% que no seu entendimento é um bom pagamento. Deu para você entender? Você garantiu ali um valor X em dividendos que você vai receber, está garantido para que você possa potencializar ainda mais o seu ganho. Essa inclusive é uma estratégia que grandes investidores utilizam para poder fazer exatamente isso, para poder potencializar o ganho com dividendos, né? Tem até aí um mapa dos dividendos que eu sempre recomendo quando eu falo de dividendos aqui no canal, porque ele ajuda um pouco aí nessa parte para você poder antecipar o seu aporte antes da empresa comunicar o dividendo. Eu sempre deixo aí na descrição, inclusive, para quem quiser baixar, é de graça. E chegamos aqui na quarta dica que vai te ajudar a potencializar os seus dividendos. Essa dica ela anda praticamente junto aí com a terceira dica, é o simples fato de você reinvestir de forma inteligente os seus dividendos. E em relação ao reinvestimento dos dividendos, né, agora independente de você reinvestir na mesma empresa ou não, só para fins informativos, olhando para algumas empresas que o investidor reinvestiu os proventos no longo do tempo, olha só o Banco Santander, teve uma variação aí de 140% mais ou menos, e quem reinvestiu os dividendos nos últimos 10 anos aí, a variação foi de mais de 300%. Veja aí a Taesa, por exemplo, a variação sem dividendos, 102% da cotação nos últimos anos, e reinvestindo os dividendos mais de 440%. Ou talvez a Grendene, foi mais de 200% de variação nos últimos anos e reinvestindo os dividendos que ela pagou foi uma variação aí de 420% em 10 anos. Bom, e vamos lá agora a quinta dica que vai ajudar para que você consiga potencializar os ganhos da sua carteira. Essa aqui é mais uma dica de atenção, você precisa estar atento ao mercado e eu me refiro a aproveitar os ciclos de baixa. E o que comprova essa nossa teoria? O simples fato do dividendo ser pago por ação. Ou seja, quanto mais barata a cotação, a tendência é que você receba um maior dividendo. Então vamos a um exemplo. Imagina comigo aí
Uma empresa X, ela anunciou um dividendo de R$ 2,50 por ação. E as ações custam R$ 50. E aí você pretende comprar 200 ações, é um investimento aí de R$ 10.000. O seu dividend yield é de 5%. Aí o que acontece? Veio a pandemia, veio a guerra, veio a inflação, vieram vários outros fatores aí que estão além da empresa, porém que não afetaram o fundamento. Mas mesmo assim as ações caíram para R$ 30. Agora, o seu dividendo ele já passa a ser de 8% se você investir nesse preço. Ou seja, você compra mais ações, você pega um dividendo maior e em contrapartida você aumenta muito mais o seu patrimônio. E isso faz toda a diferença no longo prazo, porque aí entra um fator que muita gente desconsidera ou nem sabe que existe, que é o Dividend on Cost, que nada mais é do que a relação de preço, do seu preço médio construído ao longo dos seus aportes em relação ao dividendo que é pago pelas empresas. Então veja aí mais um exemplo real aí da nossa carteira. Observe que o meu preço médio em Taesa é de R$ 31,31. Quando a gente coloca o dividendo na jogada, esse preço médio ele cai para menos de R$ 26. Isso aí é o Dividend on Cost trabalhando a nosso favor. O seu Dividend on Cost, naturalmente, ele vai superar o dividendo que é pago por aquela empresa. É isso que faz a bola de neve girar a seu favor. É isso que faz a bola de neve crescer positivo a seu favor no longo prazo. Isso aí muita gente às vezes até negligencia e acha que investir em dividendos não vale a pena. Bom, mas para a gente finalizar o vídeo de hoje então, vamos aí às últimas duas dicas aí para que você possa potencializar sua carteira e ter a chance aí de aumentar seus dividendos ou até dobrar os seus dividendos. Tudo que a gente falou aqui, ou nada disso que a gente falou aqui, vai acontecer se você não fizer aportes recorrentes. Essa é a sexta dica para você. Se você não faz aportes recorrentes, o seu patrimônio não aumenta. Se o seu patrimônio não aumenta, o seu dividendo também dificilmente ele vai crescer com consistência, tá? Isso é fato. A renda passiva é você que constrói, ela não se constrói sozinha. E com isso eu finalizo aí com a última dica, a sétima dica para você aqui, é você estudar. E aqui a gente está falando de boas empresas, é essas boas empresas que você precisa estudar. Não necessariamente são as que eu gravei no vídeo, mas são as empresas que fazem sentido na sua estratégia de investimentos, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, espero que você tenha entendido um pouco do que eu falei aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e eu volto em breve aí trazendo mais vídeo, de repente esclarecendo aí eventuais dúvidas que surgirem, tá bom? Um abraço a todos, bons investimentos, bons estudos para vocês e até o próximo conteúdo.